Estamos aqui mais uma vez na TV Muriaé Online com o programa Muriaé em Pauta. Você sabe, a TV Muriaé Online está todo mundo assistindo, é a nova sensação do momento. Hoje nós vamos conversar com Rosane Silva, que é da Associação de Surdos de Muriaé. Tudo bem, Rosane? Tudo bem, boa tarde para vocês. Nós somos aqui da associação, estamos aqui para poder esclarecer muitas coisas sobre inclusão. E para participar conosco, Matheus Henrique, que é um dos frequentadores da associação, ele é surdo. Nós vamos falar sobre isso porque paira sempre uma dúvida, né, Rosane, sobre qual a forma politicamente correta de se referir a pessoas, né, que têm algo diferente. E eu perguntei para você, né, e você falou que o modo correto realmente é surdo. Não deficiente auditivo. Por quê? Não, deficiente auditivo eles não gostam de serem chamados assim, porque na verdade não é uma deficiência. Existem os deficientes auditivos que vão adquirindo isso com o tempo, temporariamente. Agora o surdo, ele já nasce surdo ou por genética ou porque ocorreu alguma doença, meningite, qual foi o caso dele, e ele passou a ser surdo. E eles são chamados de surdos e gostam de ser chamados de surdos. Então não é desrespeito, não é grosseria, não é falta de ética. Não, o termo correto é surdo. Sem frescura. Sem frescura, não é? surdo. Porque não quer dizer que seja deficiente. Falta um sentido, né? Mas como você mesmo vai mostrar para a gente, através de trabalhos como é feito pela associação, essas pessoas tendem a se encaixar perfeitamente em todas as atividades. Então afasta totalmente essa questão de deficiência. Não é uma deficiência. Exatamente. Eles se encaixam e eles gostam de estar junto com todas as pessoas na comunidade surda ou na sociedade em geral. Muito bem. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre você, para o pessoal que não te conhece, te conhecer melhor. Qual que é a sua formação? Você é professora, né? Sou professora, pedagoga, trabalho como regente de turma e trabalho com crianças também especiais com atendimento educacional especializado. E fiz pós-graduação, né? Me especializei como tradutora e intérprete de Libras e entrei para esse mundo surdo aí que eu gosto muito de estar junto com obras sociais. A gente, lógico, está falando para muitas pessoas através da internet, para que fique bem claro, para que não paire dúvida, o que vem a ser Libras? Libras é a língua brasileira de sinais. A Libras, para a gente deixar bem claro, não é uma língua universal. Cada país tem o seu modo de conversar com os sinais, né? Igual nos Estados Unidos é a língua americana de sinais e aqui no Brasil é a língua brasileira de sinais, que é Libras. É como se seguisse o próprio idioma. Aqui nós falamos o português, lá eles falam inglês. Aqui também nós temos a nossa linguagem de sinais e cada país tem o seu. Cada país tem o seu. Algumas coisas têm em comum, mas assim, não é tudo. É preciso estudar. Agora você me despertou uma curiosidade. E os demais países de língua portuguesa são iguais aos nossos? Os demais países? De língua portuguesa? Não. Também tem suas próprias linguagens de sinais? Também tem a sua língua de sinal, também diferente. Sim. Cada um tem... Para falar a verdade, aqui mesmo no Brasil, a gente tem algumas mudanças de sinais por conta das regiões mesmo. Tem alguns sinais que aqui em Minas Gerais são diferentes dos sinais do Rio e de São Paulo. Então a gente procura manter esse contato para poder saber o que se passa lá. Mas eu sei por que isso, você sabe? O regionalismo. É porque no Rio os sinais lá puxam um pouquinho o S. Em São Paulo eles já puxam o R. Em Minas tem o I, tem né? O I. É interessante. Sinais mineiros. Esse lado cultural é muito forte, né? Muito e acaba se impregnando em todas as linguagens. Tudo. E a cultura surda ela é muito rica. E se for, por exemplo, ter um intercâmbio, um encontro de surdos nacional, vocês vão ter dificuldades em função dessas diferenças? Ou eles conseguem superar, igual a gente também com o nosso idioma da fala, né? com o símbolo da fala, a gente encontrar com pessoas de outro lado do país, tem certas gírias que a gente vai boiar completamente.
E a gente acaba superando isso. Com eles também, da mesma forma? Também. Assim, eu já tive contato com outros surdos, né, de outras regiões, de outros estados, assim, é interessante, porque eles se interessam em saber, por que sinal tal é assim? Aí a gente pergunta por que o seu é assim, e acaba enriquecendo mais ainda a língua de sinais da gente, né? É uma troca. Essa troca é muito interessante. E Rosane, há muito desses encontros, muito intercâmbio? Bastante. Entre tanto as pessoas que trabalham com a instrução como você, quanto com os próprios surdos, né? Também. Há encontros. Há os encontros. E a comunidade surda é assim, quando há esses encontros, a comunidade surda, ela envolve os intérpretes, envolve a família dos surdos, envolve os surdos. Então, assim, a comunidade surda não é somente os surdos, é todo mundo que está ali envolvido. Sim. E que tem esse interesse, que é colaborador, né? Que tem interesse em aprender mais. E esse encontro de surdos, ele é muito silencioso? Bastante silencioso. Você só vê as mãos mesmo ali conversando, é bem interessante. Que legal. Uhum. Rosane, vamos falar um pouquinho mais sobre a fundação, sobre a associação, a fundação dessa associação. Quando que ela foi fundada? E conta pra gente, né, o processo rapidamente, como que surgiu a ideia. Nossa, sim, nós tínhamos esse interesse em fundar uma associação de surdos, porque nós sabíamos que em outros lugares já tinha algumas associações de surdos e a gente tinha um contato com as pessoas que já frequentavam associações de surdos em outros lugares. E esse interesse começou, nós tínhamos aqui encontros com surdos, mas não em associações. A gente mesmo que bolava esses encontros para poder você ficar já trabalhava com Libras? Já estava com eles, já estava na comunidade. Inclusive, acho que de alguns anos para cá é uma exigência, um cuidado da Secretaria de Educação ter esses intérpretes, né? Esses intérpretes. A gente vai tentando para que possa incluir mesmo os surdos com os intérpretes. Sim. Porque assim, tem essa necessidade, né? Os surdos, eles não vão se sentir incluídos se não houver um intérprete para fazer esse canal, né, de comunicação. Mas aí surgiu a ideia, sentiram a necessidade de uma associação. De fundar essa associação. Em 2013 a gente começou a olhar, analisar e pesquisar de outras associações e nós conseguimos fundar a Associação de Surdos no dia 23 de outubro de 2013. Nós fundamos. Ela é bem recente. Ela é recente. Uhum. Tem 4 anos agora, que vai fazer dia 23 de outubro. E a gente está gostando muito do trabalho que a gente tem feito, a gente tem vontade de ampliar mais esse trabalho, que a gente faz encontros, a gente faz os eventos, a gente tem contato com os surdos de outros lugares. E vocês têm quantos frequentadores, quantos surdos que se, mais ou menos, se você não tiver o número exato? Na associação? Atende Muriaé região? Atende Muriaé região, porque a gente tem contato com os surdos de Itaperuna também. Que são muitos. Uhum. Às vezes vem surdos de Itaperuna, de Além Paraíba também, de Carangola também, então, são muitos. Valadares, são bastante. E quando geralmente esses encontros eles ficam grandes no dia do surdo, que é o dia 26 de setembro. 26 de setembro. Que é o dia do surdo, que foi regulamentada a lei, né, também da inclusão do surdo. Então, assim, dia 26 de setembro é comemorado o dia do surdo, porque no dia 26 de setembro, lá do ano de 1857, que trouxeram, né, a ideia de começar a educar e de alfabetizar os surdos no Brasil. Ok, nós vamos voltar a falar sobre isso. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Viver no mundo colorido é bem melhor. Sinta a cor, sinta o sol em cada momento em sua vida. Tela Viva. Tela Viva Filmagens, em Muriaé, 3721-4213. PubliCnet. Os melhores shows do Brasil passam por aqui.
Estamos de volta com o Muriaé em Pauta. Hoje estamos conversando aqui com Rosane, da Associação de Surdos de Muriaé, e com o Matheus Henrique, que é um dos assistidos, beneficiados, ou aluno dessa associação, um dos membros dessa associação e que é surdo. Eu quero fazer algumas perguntas para o Matheus, e conto com você, Rosane, né, para as respostas dele. Nós temos aqui uma companheira ajudando. Qual o nome da companheira? Maria Lima. A Maria está ajudando, que ela faz parte, ela, né, vai estar traduzindo simultaneamente, interpretando todo o nosso programa nos sinais apropriados, né, em sinais libras, né? Então, o Matheus, a minha pergunta ela vai passar para o Matheus e a resposta você passa para a gente e para os telespectadores, né? Eu gostaria de perguntar para o Matheus se ele se sente totalmente integrado na escola, né, estudando junto com seus companheiros, né? Eu gostaria de saber a idade dele e em que série ele está e como que é para ele estar estudando, se ele sente alguma diferença, se sente excluído, se é bem recebido, se é tudo normal em função desse suporte que ele tem da linguagem dos sinais. Bom, eu gosto muito de estudar, né? Então, assim, ele já formou, ele tem os amigos dele e todas as pessoas, assim, ele sentiu que todas as pessoas eram muito unidas a ele. E as pessoas gostavam de estar ali ajudando ele na sala de aula, comunicavam com ele direitinho, tanto surdos quanto ouvintes. Ele conseguia entender. Então ele sentiu que ele não era excluído, dentro da escola não. Ele sentiu que as pessoas tinham um certo amor e uma vontade de estar ali ajudando ele, né? Alguns surdos, assim, alguns ouvintes não estavam muito ali junto com ele não, ele sentia um pouco distante. Mas ele conseguia comunicar bem com todo mundo lá na sala e aos poucos ele sentiu que a sala foi crescendo, desenvolvendo também com a língua de sinais, e ele também tentava ensinar um pouco do que ele sabe que é a língua dele materna. E os colegas conseguiram aprender, se comunicar bem com os colegas, mesmo, né, que todos não sabiam, pelo menos não todos os sinais, né, se ele consegue se comunicar bem, leitura labial, se ele tem facilidade com isso, enfim. Porque os amigos deles comunicavam bem, os ouvintes, e ele conseguia oralizar algumas coisas porque ele tem um pouquinho de grau de audição no ouvido. Então ele conseguia conversar com os ouvintes um pouco, fazer a leitura labial bem devagar, com paciência, ele conseguia. E aos poucos, com a ajuda desses amigos ouvintes, ele conseguiu ir desenvolvendo essa oralização dele e comunicar bem com eles também. Ok, legal. Eu gostaria de saber o que mais que ele gosta de fazer, as outras atividades, por exemplo, sair, ir num barzinho, paquerar, né? Ir num comércio, comprar uma roupa. Como é que ele interage nesses momentos? É questão do namoro, da paquera. Como é que fala pra gente aí, Matheus? Bom, ele tem uma namorada, sim, ela é surda também, né? E os dois estão sempre bem um com o outro. Ele dá presente para ela, compra as coisas para ela, ela ganha também. E os dois, assim, eles se dão muito bem, comunicam bem um com o outro. E assim, a família dele tem pessoas que são ouvintes, a família dela tem também, mas eles são surdos. Ele vai, compra as coisas para ela, eles se encontram, conversam, passeiam e assim, vão em festa, igual foram agora, marcaram bingo juntos, compraram umas coisas, roupa, namoram, passeiam. Então assim, vão em lojas, né? E recebem, quando tem que ir ao banco, vão, conseguem receber, normal. Legal. Rose, muito legal. Então, o trabalho que é desenvolvido é para que praticamente eles tenham vida normal mesmo, totalmente inseridos na sociedade, não é? O nosso trabalho é justamente isso, é promover mesmo a língua de sinais e promover os surdos, que eles possam estar na sociedade também interagindo com qualquer pessoa. A questão do desenvolvimento escolar,
dos surdos? Você que trabalha no meio, é pedagoga e trabalha com surdos, consegue ser normal? Eu digo assim, a criança para se alfabetizar, porque na verdade a criança surda, para diagnosticar um diagnóstico preciso, já demanda, acredito eu, alguns anos, né? Então naquele meio tempo já está vendo ali aquele déficit de aprendizado em função, né, dessa característica, que a gente não fala deficiência, dessa característica que ainda não foi detectada. É igual a visão, a criança que enxerga pouco, ela fica atrasada na escola, depois até que se descobre que aquela criança tem uma dificuldade visual e coloca o óculos, aí a criança vai ver um mundo que ela nem imaginava que existia. E com o surdo, como é que acontece para alfabetizar? Eu tive oportunidade de alfabetizar uma criança surda uma vez. Eu trabalho com sala regular, mas eu tive a oportunidade de alfabetizar uma criança surda uma vez, que eu achei muito interessante a experiência, porque eu tive que trabalhar com os ouvintes, com os alunos ouvintes e com ela junto, e era só eu sozinha, eu não tinha uma intérprete na sala para estar ali me dando apoio, né? Eu trabalhei com os dois, e o que eu consegui colher disso tudo no final do ano? Foi uma interação muito grande dos alunos com ela, uma ajuda muito grande que teve entre eles, e no final do ano, os meus alunos de 6 anos, eles estavam falando em Libras. Então, assim, a criança tem essa facilidade de aprender, né? É maravilhoso. Então, assim, a sala toda já sabia conversar com ela. E ela foi alfabetizando ali. Hoje ela está grandinha já, assim, eu vejo, ela está muito bem. Agora eu tenho a experiência de trabalhar, que eu sou intérprete na FASM, na Faculdade Santa Marcelina. Eu tenho uma aluna lá surda, eu sou intérprete dela, e eu sinto que os adultos têm mais dificuldade de interagir. A criança tem a mente aberta, o coração aberto, e a mente da criança é uma esponja, né? Ela suga todos pega com uma facilidade incrível. A gente vê aí as crianças com as tecnologias, com a internet, com o smartphone, muito melhor do que a gente, né? As crianças aceitam melhor a inclusão. Lá no meu trabalho com a surda adulta, com os adultos, eu percebo a exclusão. Um medo, eu não sei qual o motivo da exclusão, eu não sei se é por medo de não saber comunicar, eu não sei se é medo de atrasar com alguma coisa, algum trabalho em grupo, mas eu sinto que a exclusão é mais forte. Agora tende igual o Matheus, ele namora uma menina que é surda também. Tende automaticamente a isso, né? Tende a essa tendência. O que você percebe? Tem muito namoro, casal surdo com não surdo? Ou tende realmente, nesses encontros, vão se conhecendo na associação e acabam ali, né, começando um namoro? Tem os casais que são que é surdo e ouvinte, mas a gente vê mais o surdo com o surdo mesmo. Às vezes isso é muito relativo. O casal que é surdo com ouvinte costuma ir dar certo. Eu conheço casais que deram certo, mas alguns casais às vezes parece que cansa. Entendi. Do mundo surdo. Entendi. Entendeu? E acaba um ou outro se sentindo um pouco excluído. Ok. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Public Med. Os melhores shows do Brasil passam por aqui. Viver num mundo colorido é bem melhor. Sinta a cor, sinta o sol em cada momento em sua vida. Tela Viva Filmagens, em Muriaé, 37214213. Estamos de volta para este último bloco dessa edição do programa Muriaé Online. Nós estamos conversando com Rosane e Matheus,
falando sobre o trabalho da Associação de Surdos de Muriaé e sobre todo esse universo do surdo e das linguagens de sinais. Eu gostaria de saber, Rosane e Matheus também, a questão da inserção no mercado de trabalho. Há leis que protegem o surdo, tipo assim, questão de cotas, para que ele possa se inserir no mercado de trabalho com maior facilidade, a fim de vencer essa barreira que a falta da audição traz, né? É inegável. Como é que funciona isso? Existem as leis que garantem e asseguram, sim. Eu acho que dependendo de uma quantidade de pessoas, né, que existe numa empresa X, 5% da vaga seria, no caso, para uma pessoa com deficiência. E aí, no caso, o surdo, incluiria também o surdo também. Acontece uma certa resistência, às vezes, com o surdo profundo. Quando o surdo não é oralizado, não consegue fazer leitura labial, acontece uma certa resistência por conta da falta de comunicação. Às vezes as pessoas já colocam, tem vaga em tal lugar X, mas não pode ser surdo profundo. Sim. Então aí acontece o quê? O preconceito, né? Mas por conta da comunicação difícil. Você fala o surdo profundo é aquele que não passou por um treinamento dos sinais. Não, o surdo profundo é o surdo alfabetizado com a língua materna dele, que é Libras, mas é o surdo que não consegue fazer leitura labial. Ele não ouve praticamente nada, ele só ouve sons e algumas vibrações, mas não consegue entender e fazer a leitura labial. O surdo que consegue fazer a leitura labial, normalmente ele tem um grauzinho de audição? Tem um grau. Se ele não tiver, aí fica difícil, porque ele não consegue associar o movimento labial com palavras, porque ele não tem um parâmetro. Não tem. Então aí fica difícil, e essa aceitação no mercado de trabalho com um surdo que é profundo, às vezes é mais resistente, né? Por conta da falta de comunicação. E as pessoas resistem bastante. Há casos você conhece de surdos que estudaram, que fizeram faculdade e que se tornaram, por exemplo, acho até assim, um grau, uma profissão de destaque, um médico, um juiz. É alguma coisa que veda isso? Porque o juiz lida muito com a palavra, né? O promotor público, ele tem que discursar. Já é uma coisa mesmo que é complicado. Enfim. É engraçado assim, geralmente eles vão muito pro lado Qual da profissão que você conhece? Educação. Aqui em Muriaé, por exemplo, aqui a gente tem o Cristiano Guimarães, ele é surdo, ele é da Associação de Surdo com a gente desde que foi fundado, ele participou da fundação. O Cristiano ele é pós-graduado, né, em educação, e trabalha na Faculdade Santa Marcelina. Ele é professor lá da disciplina de Libras. Sim, então ele trabalha dentro do universo dele. Ele trabalha no universo dele. E conheço outros, o Josélio de Carangola também, que ele é surdo também, e ele se especializou também na área de educação e trabalha também com Libras. E eles geralmente vão mais para esse caminho, sabe? Tá, eu quero perguntar para o Matheus se ele está trabalhando, se ele tem uma profissão que ele gostaria de seguir, o que ele espera do futuro profissional dele, né? Ele agora, ele não está trabalhando, mas ele tem vontade. Ele na Associação de Surdos, ele trabalha lá ajudando, né, como obra social, como professor, ensinando os sinais. Mas assim, ele tem vontade no futuro, ele começar a trabalhar mesmo com surdos e ouvintes e ensinar a língua de sinais. Porque ele acha que ele, como professor, ele vai apoiar e ajudar muitas pessoas. Porque ele sabe que é importante a pessoa estar aprendendo cada vez mais com os surdos.
e aprender a comunicar com eles. Então, assim, ele um dia quer conseguir chegar lá e ser professor. Que bonito. Torcemos que ele consiga, com certeza vai conseguir, né? Já está no caminho certo, já está aqui no Muriaé em Pauta, ao lado da Rose, já está se encaminhando aí para trabalhar nessa área de ensino. A gente deseja para ele todo sucesso. Rosane, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre a associação. Como que essa associação funciona? Demanda muito recurso financeiro? Quem que banca? Ela é filiada a alguma outra, um órgão maior, alguma abrangência maior, que seria aqui uma filial, vamos dizer assim, uma sucursal, né? Tipo assim, Associação Brasileira de Surdos? Ou ela é totalmente independente, uma iniciativa de vocês? Como é que é? Foi uma iniciativa nossa. Nós começamos isso percebendo a necessidade. Então, assim, o apoio é muito pouco que nós temos. Lá dentro da Associação de Surdos, com os colaboradores, a gente tem ajuda, cada um faz uma parte para poder levantar a associação. Nós passamos por um período bem complicado. Eu fiquei num período bem difícil com a associação, quase deixando, porque a gente não estava conseguindo recursos. Vocês têm uma sede? A gente não tem sede. A gente funciona na Escola Silveira Brum, porque passa e foi aprovado no colegiado da escola que nós ficaríamos ali trabalhando ali. Então a gente tem um apoio da diretora, a gente até agradece muito a diretora, né, a Nilza, lá da Escola Silveira Brum, porque ela nos apoia, mais os funcionários de lá que nos dão esse apoio. Mas assim, os recursos que nós temos, somos nós mesmos que fazemos com eventos. O trabalho de vocês é voluntário? O trabalho nosso é voluntário e a gente procura servir e fazer inclusão. O nosso trabalho é totalmente voltado para a inclusão e nós procuramos servir outros lugares fazendo a inclusão. Então, assim, eles gostam de ir em teatro, eles gostam de ir ao cinema. Então a gente vai junto e faz inclusão lá. Vocês fazem o papel de intérpretes no cinema? No cinema e no teatro. E no teatro. No teatro. Aí vocês fazem um mutirão. Isso. Vai mais de uma intérprete. Vai mais de um e a gente vai fazendo porque senão é cansativo, né? Que é muito cansativo. Mas assim, a gente tem procurado lutar para conseguir mais recursos. Né? A gente está conseguindo vocês têm os insumos que vocês precisam? Seria o quê? Material didático? O material didático que a gente precisa e material para os nossos eventos, porque a gente faz eventos livres também. A gente tem um evento que chama Libras na Praça, que a gente leva Libras para ser divulgado nos lugares, assim, igual Praça João Pinheiro, que nós já fizemos. Amanhã a gente vai estar no bairro Primavera, e ali a gente leva Libras para ser divulgado, para as pessoas entenderem o que é. E a gente não tem esse material. A gente precisa de som, a gente precisa de uma tenda, a gente precisa de outras coisas. E aí vocês conseguem isso emprestado? A gente consegue emprestado. Sempre tem quem empresta? Sempre tem. O ideal seria que vocês tivessem esses materiais, né? Um equipamento de som, uma tenda, inclusive talvez para fazerem mais eventos, né? Em outras praças também. Porque nós fazemos teatro também, a gente faz peça de teatro, tudo em Libras, então a gente precisa de um vestuário e tudo mais. Olha, eu estou maravilhado com esse trabalho de vocês, né, com a simpatia de vocês dois, da Maria, que é a nossa intérprete, tá? Fico feliz, a gente, com esse programa Muriaé em Pauta, a gente falando também diretamente para o telespectador, a gente tem esse cuidado, sabe, Rose, de trazer aqui personalidades marcantes que têm uma história bonita para contar e as belas iniciativas e temas interessantes como esse de hoje e essa iniciativa da Associação de Surdos de Muriaé. E por isso a gente pede a você que está nos assistindo que ajude-nos a fazer uma pauta legal. O nosso e-mail vai aparecer aí no seu vídeo. Você mande o seu e-mail com uma sugestão de tema que gostaria de ver discutido aqui no nosso programa, alguma pessoa que você gostaria de ver ser aqui entrevistada,
porque tem muita coisa legal em Muriaé que precisa ser colocada a público, e essa é a função, é o propósito do Muriaé em Pauta. Por isso o nome já indica, Muriaé em Pauta, né? Então hoje a gente está tendo aqui vocês, eu tenho certeza que muita gente que não sabia desse trabalho e vão ficar maravilhados como nós estamos aqui, eu, o pessoal da produção e todo mundo. Eu gostaria que você deixasse aí um e-mail ou um número de telefone para contato de pessoas que quiserem maiores esclarecimentos e principalmente pessoas que quiserem ajudar a essa associação, a essa iniciativa que é muito louvável. Nós temos uma página no Facebook, que é a Associação de Surdos de Muriaé. Lá a gente coloca todos os eventos, todos os acontecimentos da associação, né, futuros, os que nós já fizemos, e também tem o WhatsApp, que é o meu, 329-8701-9660. Ali eu promovo os eventos, passo as mensagens e também passo também os dias que a gente vai fazer inscrição para curso de Libras, que a gente também promove os cursos de Libras na associação, para quem deseja aprender a língua de sinais. Muito bom, Rosane, eu agradeço demais, foi muito legal. Agradeço também ao Matheus, tá? E as nossas portas estão abertas para vocês sempre, para todas as iniciativas como essas. E assim nós terminamos mais essa edição do Muriaé em Pauta, lembrando que vai ao ar toda segunda-feira na TV Muriaé Online. E lembrando, está todo mundo assistindo a TV Muriaé Online. Um abraço e muito obrigado. You